Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um Wengcast, o nosso podcast de engenharia, sempre trazendo aquela galera que conhece bastante para aproximar vocês desse universo maravilhoso da engenharia. E o convidado de hoje, até estamos aqui no Laboratório de Telecomunicações da Universidade Fevale, é o especialista Jorge Borba. E aí, Borba, como é que tá? Tudo beleza? Bem? Tudo bem, engenheiro? Como é que tá? Tudo bem. Tudo ótimo. Então vamos começar, vamos falar com o Borba sobre a escolha do curso superior. Como é que foi o seu curso superior, o que te levou a escolher o curso? Bom, a minha história é um pouquinho mais comprida do que a era atual, né, de engenharias e tal. Quando eu decidi ir para a área técnica, a gente começa sempre pelo curso técnico. Então eu fiz eletrotécnica no Liberato, né? Isso foi em 1972 a 74, né? Então praticamente ainda na época da ditadura ainda, né? Sim. Então, saindo do nível técnico, eu fiz eletrotécnica, comecei já naquela época as empresas buscavam a gente dentro das escolas, né? Então eu fiz seleção para CRT, para CEE naquela época e tal, e acabei indo para a área de telecomunicações na CRT. E aí foi que me despertou um pouquinho para ir para o lado da área da engenharia mesmo, né? Na época nós tínhamos apenas um curso de engenharia que era chamado Engenharia Operacional, né? Que era na Unicinos. Não existia ainda a Engenharia Mecânica, né? Que foi a próxima que entrou depois lá no Unicinos. Era o único curso disponível. Era disponível na região, né? Na região. Ou eu teria que ir para uma URGS da vida ou para uma PUC. E como eu estava já decidido a ir para o mercado de trabalho, eu resolvi encarar então essa engenharia. Só que ela era equivalente hoje, trazendo para os moldes de hoje, a um tecnólogo, né? Seria um tecnólogo. Sim. Então eu resolvi, depois disso eu fiz a administração de empresas, porque dentro da CRT eu já estava subindo degraus e eu era gerente técnico, era coordenador técnico de área de manutenção e também eu tinha um envolvimento com pessoas. Eu comecei a ter um envolvimento maior com as pessoas. E aí eu vi na administração um nicho de aprendizagem que eu poderia, junto com o conhecimento técnico que eu já tinha adquirido, que eu estava adquirindo a nível dentro da empresa, trazer isso para juntar os dois. Aí foi que eu comecei Fevale. Foi a minha vida na Fevale, no Campus 1, né? Não existia isso, não existia o Campus 2 ainda. Isso foi anos 80. E me formei em 88. Aí eu comecei dentro da empresa, né? Em 89 eu comecei as minhas experiências docentes, a nível de UBRA, e depois dentro da Telebrás, né? Como instrutor técnico na própria Telebrás, que era a CRT, era uma das operadoras a nível de estado, né? Que atendia o padrão Telebrás em Brasília. Então eu comecei aí a estudar dentro da Telebrás. Então lá eu fiz um mestrado na área de telecomunicações, que na época a gente chamava mestrado em company, né? Que não é aceito nas instituições, como mestrado nas instituições de ensino, né? Mas lá para nós a gente considerava era o agente capacitador para ser um instrutor de telecomunicações dentro da empresa, das operadoras de telecom. Uhum. E aí eu comecei a ser instrutor e aquilo fui gostando, e aí continuei na minha carreira dentro da UBRA, né, no nível técnico, como professor em nível técnico. E nos anos 2000, 2003, veio o convite da Fevale para mim trabalhar nessa idealização do laboratório de telecom, né, nesse laboratório aqui. Sim. Em 2003, que estava chegando a primeira turma da engenharia eletrônica, que estaria chegando no 5º semestre, porque no 6º semestre teria a primeira cadeira de telecomunicações. Na época era chamada Teoria das Telecomunicações. Sim. Que hoje é mais ou menos a Telecom 1. Tá? E aí trabalhamos aqui, fiz várias pesquisas e comecei a me inteirar desse mundo aqui de equipamentos como para a área didática, pensando sempre em levar o aluno
fazer algumas experiências de laboratório e também trazer o aluno para o mundo real. Ele enxergar num rack 19 polegadas, que nem esse aqui, enxergar a questão da realidade que ele vai encontrar lá fora. A teoria e a prática. Isso, aliar a teoria prática e a prática real, ou seja, ele enxergar aqui, trabalhar em cima de equipamentos que sejam muito equivalentes ou os próprios equipamentos que ele encontraria lá no mercado de trabalho. E aí aconteceu 2003, e aí eu fui convidado a lecionar e tal, entrei como especialista, depois fiz uma especialização aqui para nível de qualidade de produto e serviço, para poder melhorar, desenvolver um pouco mais essa arte de lecionar, né? E aí eu comecei a trabalhar em cima disso e estou até hoje aí, focado em cima dessa área aí que eu adotei como sendo a minha vida profissional. Muito legal. Isso aí. E conta para nós, então, quais são as disciplinas mais interessantes do curso de especialização? Olha, aqui na Fevale eu trabalho dentro da engenharia, eu trabalho com Telecom 1, Telecom 2, Telecom 3. A gente separou um pouquinho o que é da área física e da área de propagação. Então, a radiopropagação e a parte de ondas eletromagnéticas ficou com outro professor, né? O professor Giovanni Bulo. Sim. E eu estou com a parte mais de conceitos de telefonia, parte de voz, parte de dados e a fibra ótica. Então, Telecom 1 mais a parte de voz, Telecom 2 a parte de dados e Telecom 3 a parte de fibras óticas e transmissões de altas velocidades. Então, a gente vem atualizando isso, porque é difícil trabalhar com telecomunicações, ela não é estanque, alguns conceitos são básicos, mas sempre tem que se trazer uma tecnologia que está surgindo no mercado, tá? Uma novidade. Vamos trabalhar, por exemplo, quando eu comecei a dar aula aqui, em 2004, foi 2004, que é a primeira turma que eu peguei alunos, nós estávamos trabalhando aí com 1 e 2G. Vamos pensar na telefonia celular, tá? Sim. 1 e 2G, né? 2004. A ADSL era uma novidade. Né? Banda larga para a internet era uma novidade. A maioria dos alunos ainda trabalhava com velocidades até... tinha linha de escada, o pessoal do interior, e o pessoal daqui estava trabalhando aí com 256, 512K. Então, imagina isso. Hoje a gente fala em 30 mega, 20 mega, 30 mega e por aí vai. Né? Então, essa evolução, hoje eu falo em 4G, né, dentro da disciplina, né? Então a gente fala em comunicação de dados em 30 megabits por segundo, a gente fala em projetos de telecom puramente com fibra ótica, que na época ainda a fibra ótica ainda era mais só para backbone, né? Sim. Então essas evoluções a gente tem que trazer para a sala de aula. E o que a gente não consegue é fazer o laboratório acompanhar isso. Não tem como eu estar adquirindo todo ano equipamentos, porque vai muito rápido, né, isso. Então, a prática de laboratório é mais para inserir o aluno no hardware e nos conceitos. Sim. E aí ele vai, depois chegar lá na empresa, ele vai dizer, pô, mas isso aqui é parecido com aquele que eu vi lá e tal, e papapá. Os instrumentos ainda são instrumentos que são praticamente os mesmos, né? Talvez com velocidades maiores, mas na mesma filosofia de funcionamento. Então, essas disciplinas elas vão evoluindo, né? E a nível de pós-graduação, aqui na Fevale, especialização, a gente tenta fazer alguns cursos. Saiu um agora, um mês e pouco atrás, a gente introduziu uma ideia de um curso de emenda de fibra ótica, né? Curso técnico de emendas de fibra ótica, 8 horas a aula. Então, se traz uma estrutura de fora e se trabalha dentro dessa ideia. Instrumentos específicos. Isso, Para nós aqui, nós temos tudo aqui no laboratório. Apenas o que nos faltou é mesmo a máquina de fusão. Então, essa a gente iria alugar para poder trabalhar. Teve que alugar para trabalhar em cima do curso. Para esse curso. Então, a gente tem ideias assim de trazer outras áreas da área de telecom. Né? O professor Giovanni Bulo está trabalhando forte na área de RFID, né? Talvez vai chegar a hora dele também de falar com vocês aí. Mas a gente está tentando buscar o máximo que dá de atualização, né? Para ser discutido na sala de aula. Para que o aluno não fique
Parado no tempo. Ele tá sempre, a gente está sempre tentando evoluir. Nem sempre a gente consegue trazer o hardware ou o equipamento, mas a gente consegue mostrar, ou uma palestra técnica, né? A gente consegue trazer pessoas que estão com esses equipamentos de ponta. E, Borba, você acompanhou a evolução das telecomunicações desde as centrais analógicas. Sim. E vivenciou toda essa modificação, a implementação das centrais digitais. Aí fala um pouquinho para a galera sobre isso e a tua vida profissional, como foi. Praticamente, seguindo naquela linha que eu falei antes da entrada na CRT, né, na época, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, nós estamos falando aí de 1975, tá? Quando eu entrei, o meu primeiro ano de trabalho. Isso nós tínhamos em Novo Hamburgo, só para dar uma ideia, assim, eu vou falar um pouco de Novo Hamburgo, que é onde eu mais estive trabalhando, dentro da empresa. Existiam aqui na época 1.200 telefones. 1.200 linhas telefônicas para toda a cidade. Então era totalmente analógica, né? E centrais automáticas, mas eletromecânicas, né? Totalmente analógica. Então eu trabalhei com Ericsson, né? O equipamento era Ericsson, barras cruzadas, seletores de barras cruzadas, que hoje em dia a gente consegue mostrar para os alunos através de vídeo, que eu mesmo fiz na época, um pouquinho depois, né? Então, de 75 a 88, praticamente, nós vivemos uma era eletromecânica nas telecomunicações no Rio Grande do Sul. Até 88. Até 88. Em 87 foi inaugurada em Novo Hamburgo a primeira digital, mas ainda convivia junto com a eletromecânica. Foi uma migração. A migração foi aos poucos. São Leopoldo, a central eletromecânica foi até 91. E aí as cidades grandes primeiro, todas elas foram digitalizadas, centrais, tecnologia Ericsson, APZ, e a Siemens EWSD, são tecnologias digitais, as que predominavam as centrais de grande porte. Aí nós estamos falando já de centrais de 10 mil linhas, né? Nos anos 80 para 90, Novo Hamburgo já tinha 15, 16 mil linhas, 14 mil linhas, se não me engano. E isso foi levando para o interior. E aí entrou a tecnologia Trópico, que era uma tecnologia que eu ajudei a disseminar como instrutor na Telebrás, a nível das teles, né, de todo o Brasil. A gente foi lecionando vários cursos dessa tecnologia. A Trópico R, que era uma central digital de pequeno e médio porte, até 7 mil linhas. E com isso, eu fui migrando, né, da analógica para a digital, e pela questão de ser instrutor, isso me facilitou um pouco o entendimento e a interação com os fabricantes, e comecei a crescer dentro da empresa, na área da comutação, que é a parte de comutação digital, e isso foi me levando, aí acabei trabalhando em Porto Alegre, comecei acabei virando coordenador, depois gerente, e aí fui para gerenciar toda uma área de fibras óticas do estado do Rio Grande do Sul, na época ainda já não mais CRT, sim, era Telecentro-Sul e Brasil Telecom. Aí eu já estava em Porto Alegre, né, profissionalmente falando, na área de fibras óticas. Por isso que fechou muito essas cadeiras que eu trabalho aqui, porque eu trouxe uma bagagem profissional para dentro, para mostrar, porque existe uma coisa chave dentro do processo ensino-aprendizagem, que é a questão, o aluno estudar uma teoria, algum conceito, onde é que eu vou aplicar isso? Onde é que se usa isso? Essa pergunta, fatalmente, ela acontece na sala de aula. Então, quando tu tem essa resposta já pela tua bagagem de experiência, se torna tudo mais fácil para ti tentar trazer uma realidade para a teoria, né? A prática e a teoria, tentar trazer isso para dentro da sala de aula fica mais fácil. Então, a questão da preocupação de ter os especialistas, as pessoas que estão ministrando as aulas, também em contato com o mercado, aumenta o grau de interesse dos alunos naqueles assuntos, né, nos assuntos que estão sendo ministrados. Sim. E isso foi o que aconteceu. E aí depois eu saí da operadora, por questões de centralização de processos, acabou
chegando um convite para mim, ou tu vai para Brasília, ou aqui tu não pode ficar mais, né? Na época o centro de operações era lá em Brasília. E aí, eu, já aprofundado na área de ensino, eu disse, olha, então, meu amigo, sinto muito, mas eu vou ficar aqui. Optou por E ficar aí aqui. saí fora e comecei a trabalhar com consultorias e dentro da área acadêmica. Né? Então, minhas experiências profissionais são essas aí. Legal. Vamos falar um pouco sobre TCC. O Borba, além de ser professor das disciplinas de telecomunicações, também é o professor das disciplinas de trabalho de conclusão de curso e do estágio supervisionado. Então, conta um pouco para a gente sobre isso, que é uma dúvida recorrente dos nossos assinantes, sempre a questão do trabalho de conclusão. Trabalho de conclusão. Os TCCs, aqui agora, nessa última revisão de currículo, nós temos o TCC-1 e o TCC-2. Né? O TCC-1 ele é mais voltado à parte de estudo, né? A parte teórica, o referencial teórico, aquela parte toda de busca de conhecimento o conhecimento teórico para desenvolvimento do implemento do projeto e a sua realização no TCC-2. E os alunos chegam muito preocupados com essa questão aí de agora vem a pior parte, agora não sei, mas é aquela velha, eu sempre digo para eles, não se preocupem que 9º e 10º semestre ninguém que chega no 9º e no 10º pensa em desistir. Então tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Até o fim. E a parte do TCC se torna uma realização daquilo que ele buscou nos outros 9 semestres. Toda aquela bagagem acumulada, ele vai buscar e ver aquilo acontecendo e começa. E geralmente a gente vê muito isso no aluno que está no TCC. Ele está aprendendo aquilo que ele não sabia. Muitos aqui aprendem aquilo que... Pô, agora eu descobri como é que era aquele negócio que eu vi lá na cadeira tal, do professor tal. Agora, pá, aí dá uns insights. Os insights nos alunos que dentro daquela prática, daquele apanhado de informações e para implementar aquele projeto, começa a dar os estourinhos lá dentro do cérebro para que ele veja assim, poxa, por isso que era assim, por isso que aquilo eu fiz isso. E aí começa a criar... um conhecimento exponencial que ele adquire... dentro do TCC. Todo... Então, na realidade, ele junta tudo e bota naquelas ideais dele ali que ele está criando, dentro daquilo que ele escolheu. Isso é uma coisa muito importante que tem que ser dita. Verdade. Ele escolhe o tema. Ele vai trabalhar em cima daquilo que ele entende ser interessante para a aprendizagem dele e também que ele gosta de fazer. A gente sempre fala isso, fazer o que gosta. Né? Jamais escolher um tema que tenha jamais ser um profissional desgostoso com a profissão, nunca vai ser um bom profissional. Então, já no TCC a ideia surge, lógico, a gente já vai apreciar a ideia, se ela for validada como no pré-projeto, na proposta, ela é validada e aí ele vai tocar adiante o processo com orientação de um professor naquela área que ele escolheu. Então, não tenha preocupação será que vai dar certo? Não, se tu está gostando de fazer isso, com certeza tu vai passar, tu vai apreciar para a banca, vai ser avaliado e bem avaliado. Né? Então, não tem... minha função nesses acompanhamentos dos últimos 2 semestres, TCC1 e 2, é para deixar o pessoal mais tranquilo de fazer aquilo que gosta e desenvolver e acompanhar e fazer uma boa apresentação na banca, que também é outro terror, né? A banca de avaliação. E aí eu tenho o meu jeito sempre meio mais despojado e mais brincalhão, para deixar eles mais à vontade no dia da banca ali, que é aquela tensão que todo mundo sabe que acontece. Mas é uma tensão gostosa, e depois ela dura 1 hora, nem chega a 1 hora, e depois fica tudo, sai aquele peso e só alegria daí. Só alegria. Só alegria, exatamente. E uma dúvida muito recorrente de muitos assinantes do nosso canal, e acredito que da maioria da galera, é sobre a 4G aqui no Brasil. Em que pé estamos em relação à 4G? Olha, Wagner, o que eu vou falar para ti de 4G? A gente tem... Eu tenho as experiências que nós vivemos, vou falar um pouquinho sobre o 3G, né? Quando existe um gap de velocidade entre
a área técnica das operadoras de telefonia celular e o comercial das operadoras de telefonia celular. Esse gap, o que é? Eles estão vendendo e divulgando 3G, mas estavam fornecendo 2,5. Então, o que acontecia? A operadora fazia propaganda, vendia, comercializava, falava de 3G. E ela estava vendendo ED, tecnologia ED. O que é o ED? ED é velocidade de 140 a 300K, na época, 380K. Essas velocidades, o 3G é acima de 380K. Aí eu posso dizer que eu estou com 3G, que é o HSPA. Eu estou falando na tecnologia no GSM. Na época do 3G ainda tinha Vivo, estava operando até com CDMA ainda. Tanto que ela migrou depois para o GSM até por questões da portabilidade. A portabilidade foi um marco que definiu essa questão das operadoras todas terem a mesma tecnologia. Porque senão eu teria que trocar o aparelho e não só o chip. Não só o chip para mim poder... Eu tinha que trocar de aparelho, no caso do CDMA. Sim. Então nós estávamos trafegando, vendendo 3G e trafegando em 2,5. Isso foi. Quando nós chegamos no 3G, que é o que nós temos, HSPA e HSPA+, que a gente chama na linguagem técnica 3,5G, as operadoras estão propagandeando 4G. 4G é LTE, protocolo LTE, modulação LTE. Quando protocolo LTE, eu vou chamar em protocolo, porque a modulação ela é um pouquinho diferente. Sim. Protocolo LTE. Esse é o protocolo do 4G. Quando aparecer ali escrito LTE, que eu estou trafegando em LTE, daí eu vou dizer assim, agora nós estamos com 4G. Que aí nós estamos falando de velocidades acima de 6, 10, 15 mega. Aí eu vou ter realmente capacidade de receber TV digital no meu celular. Não com anteninha em UHF, sim pelo canal via BTS, a estação rádio base da operadora. Sim. Hoje, a HSPDA+, é na faixa de 3 a 6 mega. É uma velocidade boa? Para a tecnologia móvel, eu até acho que é ótimo. Imaginando, quem conhece um pouco de tecnologia sabe a dificuldade, que é transmitir voz, transmitir imagens, transmitir textos em deslocamento. Imagina essa Vídeos. Coisa, quando os alunos sentam, começam a cursar as disciplinas, a gente começa a entender, a gente reclama às vezes porque não completa a chamada, aí tu começa a ver, mas que dificuldade é para que essa coisa aconteça, tecnologicamente falando. O processo todo ele é muito complexo. Mas o que eu questiono um pouco é vender uma coisa e entregar outra. Então nós estamos. Eu já nem questiono mais porque ficou normal isso. É normal tu falar em 4G e acredito eu que em Porto Alegre tem 4G, com certeza. Porto Alegre tem 4G. Na época da Copa foi lançada e realmente lá é 50, 40 mega de velocidade. Mas dentro de Porto Alegre, em algumas regiões, principalmente perto dos estádios, que foi o que a Anatel solicitou para o ano de 2014, nas capitais. Mas vender 4G agora em Novo Hamburgo e dizer que tem 4G na região aqui e tal, e tu olha no celular, tem ali HSPA+, H+, aí é 3,5G, não é 4. Mas a gente entende assim, está evoluindo, vai chegar lá, com certeza vai chegar. E ainda vai ter a migração da frequência, porque a nossa frequência de 4G está em 2,6 GB, a frequência liberada para os canais da tecnologia 4G. Sim. E até 2018 deve sair fora do ar a TV aberta, analógica, a TV VHS, 2018, as transmissões VHS, 2018 é o limite, era para ser em 2016, mas foi postergado. Se não me engano é 2018. Para que essas frequências na faixa de 800 MB vão ficar liberadas e aí vai migrar o 4G para dentro dessa velocidade, que hoje já é um sucesso nos Estados Unidos, trabalhando nessa frequência, porque o 2,6 GB tem uma dificuldade séria de passar obstáculos de vidro. Como nós temos hoje
muitos prédios totalmente vidro, né? Vidro pintado, vidro fumê, espelhados, né? Sim. A frequência muito alta, essa 2.6, ela apresenta uma séria dificuldade para chegar com boa banda internamente, indoor. Funciona muito bem outdoor, mas indoor ela tem problema. Então, provavelmente, a partir de 2018, nós tenhamos como a mudança da frequência. Os aparelhos já estão com scanner, já tem, essa banda já está nos nossos aparelhos. Então, não, quem tem o 4G hoje não vai precisar trocar de novo de aparelho. Trabalhar em cima de 800 MB para receber um sinal, aí sim, aí um sinal em LTE, provavelmente em LTE. Mas, como eu disse, eu acho que ainda vai levar mais o 4G da Gema mais para frente um pouquinho. Aí nós vamos trafegar em 30, 50 MB. Aí sim, aí nós vamos poder botar, aí sim, aí a transmissão. Se pensar provavelmente em 2018, está bem próximo. Eu enxergo muito isso. A telecomunicações, primeiro, vai se fundir eletrônica, informática e telecom. Vai virar uma coisa só. Uma não vive sem a outra, já hoje. Certo. E até a transmissão dessa coisa toda aqui vai ser sem fio. A fibra ótica, ela vai ser a espinha dorsal, backbone, né? Sim. Mas tudo, a última milha, os entroncamentos as conexões mais próximas, tudo sem fio. Acho que essa é a nossa tendência. O fio metálico, ele ainda está postergado com o advento do ADSL, o fio trançado, né? O par trançado, ele ainda está, sobrevida dele no ADSL, mas eu acho que não vai muito longe. Na minha mais uns 10, 15 anos aí no máximo, as operadoras não estão investindo mais em cabo metálico, né? Até porque não tem mais onde pendurar fio. Não tem onde colocar, furar. E então toda a tendência é no sem fio. E o que não for sem fio é fibrado, né? Fibra ótica. Eu enxergo assim. Então o 4G vai chegar e ele vai vir para tomar conta do resto tudo. Já temos hoje, né? Hoje a comunicação pessoal é via celular. Hoje as pessoas só compram telefonia fixa para ter a banda larga. Fora isso, não teria mais necessidade Muita de gente ter. Já cancelou. Quando eu trabalhava na operadora, vamos pegar a nível de Rio Grande do Sul, da operadora Oi, né? Tinha 2.400.000 telefones no Rio Grande do Sul. Hoje tem 1.600, 1.700, não chega a 1.700. Telefonia fixa, né? Sim, telefonia Em compensação, o celular tem mais de um para cada brasileiro. Então, assim. Essa é a tendência. Borba, vamos falar um pouco das tuas experiências internacionais. Conta pra gente os locais que você visitou. Experiência profissional internacional, muito pouca coisa. Algumas viagens para trabalho, mas assim, coisas dos países limítrofes nossos. Algumas palestras, seminários na Argentina, muita coisa muito pequena. Mas eu tive duas viagens que eu fiz, talvez assim um pouquinho diferente de todo mundo, além do meu hobby de mergulho, que eu tive visitando o México, tive visitando o nosso litoral. Eu tenho um outro hobby que é andar de motocicleta. E a gente juntou dois grupos, um em 2012 e outro agora, o ano passado, em 2014. Nós fomos em 2012 fazer nos Estados Unidos a Rota 66, né? A famosa rota do Easy Rider, né? Route 66. Route 66. E a gente fez um pedaço dela, na realidade não, para fazer toda ela, são 3.700 quilômetros. Cruza de Chicago até Los Angeles. A gente aproveitou o passeio, nós fomos mais para o lado oeste, na Califórnia, e nós entramos em Los Angeles, depois de fazer o Big Sur, que é a descida do Pacífico, né? Que vem de São Francisco até Los Angeles, que é uma highway que vem costeando todo o Oceano Pacífico, né? Lá na costa dos Estados Unidos. Até tem um filme agora, eu vi uns 3 meses atrás aí no Netflix, Need for Speed, né? Necessidade de velocidade. Sim. Que é uma corrida de carrinho lá, os caras correndo e fazendo na Big Sur. E eles terminam a corrida no farol onde nós paramos até para dar uma visitada, é um museu, é um farol, e onde tem um museu ali. Eu, olhando o filme, eu estava me lembrando o que a gente estava no no mesmo local.
E é sobre um Shelby, é um Mustang Shelby o filme. É a vida de um rapaz correndo com um Mustang Shelby, que é os Mustangão lá, com não sei quantos cilindros lá, quantos HP. E isso a gente fez depois, entrou na 66 em Los Angeles, nós entramos pelo fim dela e fomos até Utah. A gente atravessou Arizona, atravessamos a Califórnia, Nevada, um pedaço do Arizona, né, um cantinho do Arizona, e entramos em Utah, e lá nós saímos da Rota 66. E aí fomos visitar o Grand Canyon. Isso tudo todo esse passeio foi em 14 dias. E foi uma experiência assim sensacional, tu visitar os Estados Unidos e andar no interior dos Estados Unidos, não nas grandes cidades. Diferente. Passamos São Francisco, passamos Golden Gate, passamos em Los Angeles, Hollywood, Beverly Hills, tudo. Sim. Mas viajar no interior, com as cidadezinhas pequenininhas e visitar Loudon, cidades na beira do Rio Colorado, assim, tu visitar aquilo lá, não tem preço, assim, eu troço sensacional. E andando numa Harley Davidson ainda todo o tempo, né? Sobre duas rodas. Sobre duas rodas, uma Harley Davidson. Então, eu tenho uma série de vídeos, e tenho no meu Face, está cheio de vídeo ainda, e tem posters em casa, foto, na Rota 66, tem no chão, ela tem desenhado a Rota 66 na pista, né? Então nós parávamos, batia foto e tal. Então parece que a gente volta a ser criança, né? Com uns brinquedinhos meio caros, né? E a outra viagem foi agora no 2014, foi ano passado. Aí nós não fomos com agência, fomos um grupo, 7 amigos, e fomos apenas nós, reservamos as motos, reservamos o hotel. Aí tinha um parceiro que alugou uma van para levar as malas, né? Porque alguém tem que levar as malas. Sim. E atravessamos saímos da Geórgia, Carolina do Norte, Tennessee, descemos o Mississippi, né? E acabamos na Louisiana, em New Orleans, e aí a gente entregou as motos lá. Pegamos as motos em Atlanta e entregamos em New Orleans. E a gente fez então aí 2.000 e poucos quilômetros, fazendo também sempre pelas vicinais, nunca nas highways, sempre pelo interior, estradas boas pra caramba lá, e viajando. Aí conhecemos o Museu da Corvette, a fábrica da Corvette, o Jack Daniels, né? O famoso Jack Daniels. Então, tomei a água lá da gruta, onde a vertente, onde sai a água que eles botam no uísque. Sensacional. Né? Fui ver se tinha algum gosto de uísque já na água, mas não tem. Não tem. É água mesmo. E, barris de carvalho. Tem os barris, na verdade não é carvalho, é uma madeira que tem lá no condado de Richmond, onde é o Jack Daniels lá. Eles têm uma madeira exclusiva, uma madeira que só tem lá naquela região, né? É uma região lá é uma região de campanha. Lá é gado e algodão, né? Sim. Porque no Tennessee nós já estamos vindo aqui para o sul, né? Parte mais agrícola dos Estados Unidos. Então, essa madeira ela tem naquela região lá, e onde está o Jack Daniels, então tem uma madeireira junto, onde eles cortam a madeira e fazem os barris lá mesmo. E também as sobras dessa madeira viram o carvão, que é colocado no decantador e onde passa o uísque, né? 3 metros de carvão mineral. Isso, sempre tem, umas pipas grandes do carvão, e ele as gotinhas caem lá em cima e vai descendo. E lá embaixo, depois de leva 4 ou 5 dias para começar a escorrer lá embaixo, e aí que ele começa a virar e vai para o barril. Aí ele fica 6 meses nos barris lá, tudo empilhado assim nos galpões, e depois que ele é engarrafado. Aí tem a linha de engarrafamento, tem de cada tipo de uísque, tem uma linha. Aí nós fomos visitar a Single Barrel, que é o uísque que todo o conteúdo do litro sai do mesmo barril. Então não tem diferença de envelhecimento naquele litro todo ele é do mesmo barril, por isso que é single barrel. Sim. Então, ele é um pouquinho mais caro, e eles mostraram como é que ele é feito lá. Então, sensacional. Jack Daniels era um sonho meu, era visitar a destilaria, foi feito ano passado. Depois fomos lá visitar Graceland, né, a terra do Elvis Presley, lá em Memphis. Sim. Aí fomos na rua do jazz, aí visitamos o bar lá do Jerry B. Lewis. Jerry Lewis. Então,
Imagina, Muito né? bom. Comemos o barbecue lá, o porquinho na barbecue, né? Lá que nasceu lá, né? O molho barbecue nasceu, né, em Memphis. E de lá a gente começou a descer, sempre de moto, né? Sempre de moto. Sim. Descemos então correndo paralelo ao Mississippi até New Orleans, Rio Mississippi até New Orleans. E aí em New Orleans a gente curtiu mais um pouco lá também. Fomos lá numa balada de jazz e na avenida a Boulevard, a Bourbon Street, e a Boulevard é lá em Memphis, Bourbon Street, se não me engano. O nome da rua lá de Memphis, de New Orleans, onde tem de tudo lá. E aí de lá, a gente entregamos as motos, fomos de avião até Miami, de Miami para cá. Essa viagem durou 12 dias. Foi muito legal. Foi só amigos, eu imagino, né? sim. Uma turma de amigos, então ficou bem interessante. Então assim, ó, mais de experiência internacional eu tenho assim, ó, o convívio, né? Agora pretendo fazer o ano que vem outra, a gente vai fazer até o Canadá e depois eu quero ir para a Europa, mas por enquanto eu quero fechar os Estados Unidos, os três, né? O centro, oeste e agora a próxima vai ser no leste. Sim. Né? Mas agora já estou pensando em não só em telecomunicações, agora é mais em experiência de vida. Sim. Né? Viver um Também pouco é a experiência de importante, vida. Legal. Até para relacionamento se torna, com as pessoas, né? Se torna interessante tu ter essa bagagem. Verdade, Viajar nunca é demais, sempre vai faltar um lugar para a gente ir. com né? certeza. O mundo é muito grande. E em paralelo a gente consegue várias experiências. É interessantíssimo tu conversar com uma pessoa, as pessoas que a gente encontrava nos postos de gasolina, porque eles perguntavam que viagem nós estávamos fazendo, para onde é que a gente ia, e a gente começava a perguntar coisas para os americanos da Gema, que são aqueles que moram lá no interiorzão, Sim. né? Que é aquele pessoal, que aí tu começa a ver um carro diferente, pergunta o que é, né? Então ali tu vai buscando informações, né? Para a gente processar isso tudo depois. Então eu quero agradecer demais aí a participação do especialista Jorge Borba, obrigado. Eu que agradeço e espero sim, ali, né, a gente conversa, a conversa no informal parece que ela se torna mais tranquila e a gente consegue transmitir mais informações. Quando se faz muita formalidade para se fazer uma palestra ou numa solenidade e tal, parece que a gente fica um pouco mais assim, a gente fala mais, tenta se comunicar melhor e espero, né, num futuro breve aí, se houver, né, outras inquisições de ouvintes teus, a gente vai estar tentando aí trazer mais um novo evento. Estou à disposição, para mim é um prazer conversar com gurizada nova aí, a galera da web, eu sei que a geração, né, isso eterniza a minha juventude. Legal. Então é isso aí, galera, deixem suas dúvidas aqui no comentário do vídeo que, como o Borba falou, podemos gravar outros podcasts aqui, mais alguns Encasts. Curta o vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de assinar o canal. Por hoje é isso, vamos ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!